Olá, bem-vindos ao canal Céu. Nesse programa de hoje, nós estamos com o tema As Novas Leis da Era Dourada, que é a Era de Aquário. Nós vamos falar sobre as leis do aparecimento dos fatos objetivos nas dimensões. Olá! E para entender essa terceira sessão, é, teremos que primeiro, digamos assim, entender a energia do número 3. O 3 ele é originário, né, de um ponto inicial, né, de uma fonte criadora, da onde tudo surge, da onde tudo emana. Ele se divide, o número 2, numa linha reta, polarizando em dois polos diferentes. E depois, unindo essas duas novas polaridades, ele forma um triângulo, né? Ele forma a trindade, ele promove o resultado do intercâmbio entre essas duas forças, gerando então, né, o fruto, a frutificação, o resultado. Então, para aparecer fatos objetivos nas dimensões, é preciso da existência do número 3. O 3 é o resultado final, é o número do filho, é o número da criação. Por isso, o número 3 é considerado o número dos artistas, ele está vinculado à arte, que na verdade é o resultado do processo da grande criação. Toda energia emitida, ela finaliza em uma forma. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com todo pensamento ou sentimento que a gente gere durante o nosso dia a dia. Por quê? E se a gente quer realmente mudar o mundo, a gente não pode, então, emitir, né, ou criar formas negativas, certo? Que vá gerar algo que não seja legal que a gente acha. Ela diz que a realidade ela só existe individualizada no espaço mental de quem a formou e não tem dimensão. O que significa? Significa que existem vários tipos de realidade. Então, a minha realidade não é a sua realidade, que não é a do outro, que não é a do outro. Porque nós somos, na verdade, seres diferentes em relação às funções e, consequentemente, nossa visão que nós temos aqui no mundo. Apesar de todos sermos iguais quanto sermos partículas subatômicas. E, em primeiro lugar, falando sobre isso, é que autoridade não tem nada a ver com poder. Não é, colocando uma balança, por exemplo, o lado de liderança, não é uma chefia. Na verdade, é ser líder, não um chefe. Entende? Tem uma grande diferença nisso. É, a outra coisa que vale ressaltar aqui é que a autoridade ela traz uma responsabilidade, onde todos os nossos atos ou pensamentos que a gente faça ela faz com que a gente comece a olhar melhor para nós mesmos e o que a gente está falando, ou pensando, ou mesmo sentindo do outro. Ou seja, a lei da autoridade ela nos traz para a nossa responsabilidade. A gente deve separar a ilusão da verdade. E o contrário da verdade, também rola uma confusão em relação a esse pensamento. O contrário de verdade não é a mentira, é a ilusão. E é a ilusão que simplesmente traz o medo, que está implementado tão forte agora na humanidade. E que é justamente por esse motivo que está um caos no mundo, por causa do medo. Então, a consciência, ou seja, o autoconhecimento, você toma consciência da vida, das coisas como realmente elas são, aceitando elas, isso faz com que você separe o que é verdade
Essa lei também rola uma outra confusão de pensamento, que é o seguinte, a lei da causa e efeito, todo mundo, na verdade, a grande maioria, pensa como causa e efeito, aqui se faz, aqui se paga, certo? Só que, para o universo, não é assim. Na verdade, a lei da causa e efeito para o universo, ele só diz que tudo que vai ou vem sem resistência, ela retorna, essa energia ela retorna sem resistência. E tudo que vem com resistência, aquilo retorna com resistência. Vamos supor, tá? Que alguém chega gritando contigo dentro da tua casa ou no teu trabalho. Gritando, gritando, gritando. Se você leva aquilo pro lado pessoal e vai brigar com a pessoa, ela veio e você teve uma resistência, ou seja, veio com resistência. Você teve uma resistência. Então, aquela energia ela retorna com resistência. Mas aquilo chega e você conta até 20, mas não faz nada, recebe aquilo sem resistência, tomando uma consciência, compreendendo que isso faz parte do processo e que daqui a pouco aquela pessoa está mais calma e você vai poder chegar numa ideia em comum com ela e com isso trazendo harmonia, vai ser muito melhor. Então, você vai receber, assim, aquela energia sem resistência. Então, ela vai em paz. O acaso, muita gente diz que, cara, que sorte que eu tive. Ou, nossa, que coincidência. Ou, cara, olha, por acaso eu encontrei você. Ou, por acaso, eu encontrei aquela resposta de uma coisa que eu venho pensando na minha cabeça, não consigo concluir esse pensamento durante anos da minha vida. Não existe o acaso. Essa lei, ela traz justamente para a gente, ela fala do acaso corretamente, que significa que, na verdade, não existe o acaso. Isso tudo que nós estamos vivendo aqui é um planejamento que foi traçado antes da gente encarnar por nós mesmos. Ou seja, a gente escolheu, sim, mas antes de encarnar todas essas experiências, tá? E mudamos algumas coisas, só aceleramos, na verdade, muitas vezes o processo também durante o nosso sono, porque a gente está desdobrado e estamos com a nossa consciência muito mais expandida. Essa lei é uma lei, na verdade, que ela é universal. Ela diz que nada permanece da forma como iniciou. E essa lei da mudança ela é justamente da Era de Aquário, da Era Dourada que a gente entrou desde o dia 22 de dezembro de 2012. E Aquário simboliza a própria mudança. Então, a lei da mudança, que é a 12ª lei, ela diz justamente que tudo muda o tempo inteiro. Ou seja, quanto mais a gente se acostuma com essa mudança no nosso cotidiano e diariamente, mais a gente aceita a vida como ela é, o planejamento todo que nós já fizemos antes de encarnar, e, consequentemente, a gente entra nessa onda do amor, livre, leve e maravilhosa. Então, a gente, de fato, um surfar na onda do amor, nessa era de Aquário. Outra coisa também que muitas pessoas pensam é que coloca o caos como uma coisa negativa e a ordem como uma coisa positiva. Só que não é assim. Na verdade, o caos e a ordem, ou pode-se dizer a sombra, que a sombra, o caos e a ordem, a luz, na verdade é uma coisa só, é uma integração só. Tudo é luz. Então, para acontecer, que é o que está acontecendo no mundo, por exemplo, agora, atualmente, o caos está se instaurando no mundo e cada vez está mais forte, mais denso. Para que isso? Para ficar mais fácil de outras pessoas terem um acesso à luz. Por quê? Nesse momento de hoje, da humanidade, muitas pessoas ainda estão inconscientes da verdadeira luz que elas são. Então, há a necessidade de estar um caos no mundo, para facilitar
que todo mundo tome mais consciência da verdadeira luz que são. E com isso ser muito mais fácil para todo mundo fazer essa transição, essa transmutação para nessa grande transição planetária para uma energia muito mais sutil, muito mais leve, muito mais bela. A lei da cocriação diz que nada podemos cocriar sozinhos. Ela não faz com que a gente olhe além da nossa própria individualização. Ela diz para a gente que a gente só pode cocriar com o outro. E todos seguindo com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito na vida. Assim, cada vez mais que a gente se une com o mesmo propósito, a gente transmuta e muda toda essa energia que existe no mundo, que a gente quer transformar, né? Em amor, em beleza, em harmonia. E o que diz a lei da correspondência? Ela diz que toda energia, ou melhor, tudo tem uma ligação, tudo tem uma correspondência. Ou seja, tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. Tudo que está dentro ou no microcosmos é igual ao que está no macrocosmos. Então, a lei da correspondência, ela diz exatamente isso, que assim como está embaixo é igual ao que está em cima, assim como o que está dentro é igual ao que está fora. Assim como o que acontece no microcosmo, dentro de nós, acontece no macro, fora. Coragem é o enfrentamento ou neutralização de absolutamente qualquer situação. Sabe aquele medo que eu falei agora há pouco? Justamente isso. A lei da coragem, ela anula todo o medo que existe hoje na humanidade. Então, você que tem medo de qualquer coisa, está com medo de começar um curso, está com medo de mudar de trabalho, está com medo de ficar demitido, ou ficou demitido, está com medo por isso, há uma única palavra para você colocar e transformar e mudar absolutamente tudo que você está sentindo nesse momento. Essa palavra é a coragem. Então, essa terceira sessão do Codex, ela carrega muito bem a energia do número 3, né? E o número 3, na verdade, ele acaba representando, né, uma espécie de protótipo do que serão os próximos números, né? Sem a energia do número 3, né, não existe o conceito da realidade. Para existir, né, o número 3 precisa de um autor, né, precisa de uma autoridade. Para a existência, né, de uma forma, né, do número 3, é preciso, na verdade, ter consciência. O número 3, na verdade, é um resultado, né, da fusão, do intercâmbio do número 1 com o número 2, dentro dos princípios da causa e efeito, né? Então, a lei da causa e do efeito, a lei do acaso, né, só existem em função do número 3. Né? O número 3, então, é uma espécie de marco inaugural. É a partir dele que todos os outros números são formados, gerando a mudança. Né? E dentro desse processo de mutação, né, o conceito de causa e de ordem, né, está intrinsecamente acoplado, né, aos resultados. Né? O número 3, ele não é nada sozinho, ele precisa dos dois ou mais, né, pontos, na verdade, envolvidos para poder haver o processo da cocriação. Né? O número 3 está dentro do princípio, né, da lei da correspondência, do triângulo sagrado, né, do que está por cima, é igual ao que está embaixo, né, e isso se aplica, na verdade, a todas as direções dentro dos princípios da correspondência. E número 3 tem essa energia da ousadia, essa coragem de sair do padrão linear, né, e transmutar isso para novas formas. E termina aqui com o meu agradecimento de sempre, onde o meu Deus interno saúda o seu Deus interno. Gratidão.